Jiu-jitsu. Você já fez alguma aula? Hoje no Brasil está lotado de academias de jiu-jitsu. Você já deve ter ouvido falar. Se não fez alguma aula experimental, pelo menos já viu alguma academia, conhece alguém que pratica jiu-jitsu. É uma arte extremamente praticada no Brasil hoje. Apesar desse nome japonês, jiu-jitsu, ele é uma luta brasileira. É uma arte marcial brasileira. Por mais contraditório que possa parecer. Se você quer saber mais sobre isso, fica aí que eu vou explicar logo após a vinheta. E aí, beleza? Eu sou o professor Saulo Bezerra e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Jiu-Jitsu, considerado por muitas pessoas como a arte marcial mais eficiente de todas. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa arte. Primeiramente, falando sobre a história, o Jiu-Jitsu surgiu no Japão há mais de 3.600 anos. Porém, como eu já falei para você no começo desse vídeo, o Jiu-Jitsu hoje é uma arte marcial brasileira. Mas por quê? Porque existe o Jiu-Jitsu japonês e existe o Jiu-Jitsu brasileiro. São duas lutas diferentes. O brasileiro foi criado a partir do japonês, é como se fosse uma evolução do Jiu-Jitsu japonês. Porém, hoje em dia, quando a gente fala em Jiu-Jitsu, a gente já está falando do brasileiro, porque no mundo todo hoje é praticado o jiu-jitsu brasileiro, não o japonês. O japonês é pouquíssimo praticado ainda, porque o jiu-jitsu japonês é uma arte marcial muito antiga e que a partir dela se originaram duas artes marciais muito conhecidas hoje em dia, que é o jiu-jitsu brasileiro e o judô. Então essas duas artes marciais são meio que uma evolução do antigo jiu-jitsu japonês. Beleza? Então, o jiu-jitsu japonês ele surgiu há mais de 3.600 anos, para você ver como é uma arte marcial antiga. A finalidade de sua criação se deu pelo fato de que no campo de batalha ou durante qualquer enfrentamento, um samurai poderia acabar sem suas espadas ou lanças. Então foi uma luta criada pelos samurais para ser usado por eles. Como assim? Veja bem, o jiu-jitsu, como você pode ver, significa arte suave. Inicialmente era chamado de Ju-Jutsu, arte suave. Com o tempo, por causa das modificações da linguagem, a linguagem é uma coisa muito dinâmica. Conforme vai passando o tempo, as palavras vão sendo pronunciadas de diferentes formas, em locais diferentes. E com o tempo, uma palavra acaba se transformando em outra, né? Então, o Jiu-Jitsu acabou se transformando em Jiu-Jitsu. Porém, a mesma coisa, quer dizer arte suave. Por que arte suave? Porque ela é uma luta, ela não é uma luta que dá pancadas, que dá chutes, socos, não joelhada, cotovelada, não é uma luta de pancada, ela é uma luta de imobilização. O jiu-jitsu ele foca nas articulações da pessoa, que são pontos fracos, como por exemplo, pulso, cotovelo, ombro. Então você vai na articulação com o objetivo de deslocar, quebrar. Ou seja, você vai nos pontos fracos. Uma técnica de jiu-jitsu bem executada não requer muita força do adversário. Tanto que um lutador menor pode vencer um maior facilmente, se ele aplicar o golpe correto, porque não precisa de muita força. Por isso se chama arte suave. Aí voltando aqui para os samurais, é o seguinte, os samurais eles usavam espadas e usavam essas armaduras. Então vamos supor que dois samurais estão lutando e eles acabam perdendo as espadas e precisam ir para o corpo a corpo. Você acha que um soco iria surtir efeito em um cara com uma armadura dessa? Não, você ia dar soco, você só ia machucar sua mão. Se você desse chute, você só ia machucar seu pé, porque o cara está de armadura. Não tinha como você vencer ele na base da pancada. Porém, as técnicas de jiu-jitsu seriam eficientes, porque uma armadura, por mais que ela proteja a pessoa, ela tem articulação, né? Senão a pessoa não vai poder se movimentar. Então assim você vai na articulação da pessoa. Mesmo estando de armadura, você vai no cotovelo, você vai no ombro, aplicando técnicas de torção, com o objetivo de deslocar e quebrar as articulações. Então mesmo com a armadura, essas técnicas seriam eficazes. Daí surgiu então o jiu-jitsu, arte suave. Beleza? E agora vamos ver como foi que surgiu o jiu-jitsu brasileiro, né? Veja bem, Mitsuyo Maeda foi um professor de jiu-jitsu japonês. Tinha 1,64 m de altura, 68 kg, faixa preta e instrutor de jiu-jitsu. Ele chegou no Brasil em 1914.
Então foi a primeira pessoa a trazer o jiu-jitsu para o Brasil, que na época era o jiu-jitsu japonês, né? E aqui ele promoveu vários desafios de luta, porque o jiu-jitsu ele sempre foi marcado por isso. O jiu-jitsu é uma luta diferente das demais, né? Que ele não foca em pancada, ele foca em finalizar a pessoa com golpes na articulação. Então é muito fácil um lutador menor vencer um lutador maior no jiu-jitsu. Por isso sempre houve muitos desafios de luta no jiu-jitsu, onde um lutador de jiu-jitsu desafiava o campeão de Muay Thai para ver quem vencia. E aí ia lutar lá um campeão de Muay Thai contra um lutador de Jiu-Jitsu. Quem vencia? O lutador de Jiu-Jitsu. Porque o campeão de Muay Thai ele era excelente na pancada, mas ele não sabia se defender dos golpes de Jiu-Jitsu. Então ele acabava perdendo. Tanto que hoje em dia, para você ser um bom lutador de UFC, por exemplo, você não pode treinar uma luta só. Você não pode, eu sou lutador do Muay Thai, eu vou pro UFC. Você vai perder. Não pode. Você tem que treinar várias lutas. Então você treina Muay Thai, e você treina Jiu-Jitsu, e você treina boxe, você treina várias coisas para poder ir pegando o melhor de cada arte marcial, para assim você se tornar um lutador mais completo. Na época não tinha isso. Na época quem treinava Muay Thai, por exemplo, treinava só Muay Thai. Aí quando ele lutar contra alguém de Jiu-Jitsu, ele não sabia. Aí ele perdia. Então por isso aconteciam vários desafios de Jiu-Jitsu. O Mitsu Maeda mesmo fazia muitos. Ele promoveu o primeiro campeonato de Jiu-Jitsu no Brasil, além dos desafios, né? E aí, esse aí é o Mitsuyo Maeda, beleza? E aí, nesses desafios promovidos pelo Maeda, foi que o Carlos Gracie, que na época ainda era um adolescente, conheceu o jiu-jitsu e achou muito interessante. Em 1917, um adolescente nome Carlos Gracie viu pela primeira vez em Belém uma apresentação de japonês que era capaz de dominar e finalizar os gigantes da região. Amigo de seu pai, Gastão Gracie, Maeda concordou em ensinar o garoto a arte de se defender. Então, Carlos Gracie foi o primeiro da família Gracie a aprender o jiu-jitsu com o japonês Maeda. E aí a família Gracie é conhecida até hoje. Ela é a fundadora do jiu-jitsu brasileiro e até hoje eles são conhecidos por dominar o jiu-jitsu. Toda a família treina, tem várias academias, não só no Brasil como no mundo todo. Foram os fundadores do campeonato UFC, do torneio UFC. Então, Carlos Gracie foi o primeiro a aprender com o japonês Maeda. Esse aí é o Carlos Gracie. Beleza? E o Carlos Gracie foi o primeiro, mas o mais conhecido mesmo, o mais famoso, é o próximo aqui, que é o Hélio Gracie. O Hélio Gracie era irmão do Carlos Gracie. Só que ele era menor, magro, franzino, e por isso ele aprendeu o jiu-jitsu e modificou. Ele criou novas técnicas, criou novas formas de lutar para poder utilizar o corpo dele, que era pequeno e magro, para vencer adversários maiores. Então ele criou técnicas mais refinadas, de modo que hoje em dia no jiu-jitsu brasileiro, uma pessoa muito pequena consegue vencer uma pessoa bem maior. Se a pessoa pequena sabe as técnicas de jiu-jitsu e a pessoa maior não sabe, a pequena vai vencer, por causa das técnicas criadas por Hélio Gracie. Então Hélio Gracie foi considerado aí o pai do jiu-jitsu brasileiro. Se você pesquisar aí no YouTube, biografia Hélio Gracie, tem um documentário muito bom que mostra bem direitinho isso que eu estou falando. Você pode, é da National Geographic, se não me engano, ou é da Discovery, mas é muito bom o documentário, vale a pena você assistir. Beleza? Então Hélio Gracie foi o criador aí do jiu-jitsu brasileiro. Porém, toda a família Gracie é considerada mãe do jiu-jitsu, né? Brasileiro. A família Gracie sempre promoveu eventos de MMA. O que hoje a gente conhece como MMA, né? Que é uma competição que vale qualquer luta. Então, como eu já falei para você, os lutadores de jiu-jitsu sempre fizeram isso. Eles criavam competições para desafiar os campeões de outras modalidades com o objetivo de provar que o jiu-jitsu era melhor que as outras. E não que o jiu-jitsu seja melhor que as outras, mas como eu já falei para você, cada luta tem sua especificidade. Então, enquanto o Muay Thai vai na pancada, o jiu-jitsu vai na finalização. Se o lutador do Muay Thai não souber jiu-jitsu, ele vai perder para o lutador de jiu-jitsu. Porém, hoje em dia, os lutadores ali do UFC, lutadores conhecidos, eles treinam todas as artes marciais para aprender um pouquinho de cada. Porque, por exemplo, se for um lutador de jiu-jitsu contra um lutador que sabe Muay Thai e jiu-jitsu,
Aí quem vai vencer? O que sabe Muay Thai e Jiu-Jitsu. Porque além de ele saber o Jiu-Jitsu, ele sabe dar pancada também, né? Então cada luta tem sua especificidade. Em 1993, Rorion Gracie, a família Gracie, criou o Ultimate Fighting Championship, que hoje a gente conhece como UFC, que é o torneio de MMA mais conhecido aqui no Brasil. Beleza? Então foi esse que criaram o UFC, justamente com esse objetivo, e está aí até hoje o UFC. Mas antes de eu continuar, deixa eu falar para você. Tá vendo esse site aqui embaixo? Ó? É o meu site. Nele tem vários conteúdos que podem servir para você. Tem todas as aulas do meu canal, estão lá organizadas para você achar mais fácil. Tem cursos que você pode emitir certificado com esses cursos, que servem para horas complementares da faculdade, se você é estudante de educação física ou de alguma área similar, ou apenas quer melhorar seu currículo. Tem notícias no site, tem também um banco de questões se você é professor de educação física e quer elaborar suas provas de uma maneira mais eficiente. São questões que eu mesmo elaboro, então você não vai encontrar elas em lugar nenhum na internet, a não ser aqui no meu site. Tudo isso e muito mais você encontra aqui no meu site, então acessa lá para aproveitar tudo. Ajude também o meu canal a continuar crescendo, só simplesmente dando um like aqui no vídeo, deixando o seu comentário, assim você faz com que meu canal cresça cada vez mais. Beleza? Você não gasta nem 2 segundos do seu dia e assim você vai me ajudar para que eu possa continuar ajudando você também. Então vamos continuar o vídeo. A família Gracie, portanto, foi responsável por criar um novo estilo de Jiu-Jitsu, conhecido como BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu, o qual tornou-se o mais praticado no mundo. Então o mundo todo hoje conhece o Brazilian Jiu-Jitsu, que muitos consideram como a arte marcial mais eficiente. Como eu já falei para você, um cara que só sabe dar pancada não vai saber se defender dos golpes do jiu-jitsu, então ele vai perder a luta. Então o jiu-jitsu, se você for lutar 1 contra 1, não tem defesa melhor do que o jiu-jitsu. É a melhor defesa que tem, 1 contra 1. Mas como eu falei para você, cada luta tem sua especificidade. Imagine que você vai lutar contra 2 pessoas. Tem como você finalizar 2 pessoas ao mesmo tempo? Não tem. Então o jiu-jitsu só serve se for 1 contra 1. Se você for lutar contra mais de uma pessoa, você já tem que passar para outra luta. Como, por exemplo, Muay Thai, boxe. Aí você já vai ter que ir para pancada. Não tem como você agarrar e finalizar 2 pessoas ao mesmo tempo. Enquanto você está agarrando uma, o outro vai lhe pegar, né? Então, cada luta tem sua especificidade. Por isso que, para um torneio de MMA hoje em dia, você não pode treinar uma luta só. Beleza? Bom, o jiu-jitsu é uma arte marcial que se utiliza de golpes de alavancas, torções e pressões para levar um oponente ao chão e dominá-lo. O jiu-jitsu é uma arte marcial focada na anatomia do corpo. Eles estudaram a anatomia do corpo humano para entender quais são os pontos mais fracos, os lugares mais fáceis de você dominar uma pessoa. Então, no jiu-jitsu, o objetivo do lutador de jiu-jitsu é pegar a pessoa, jogar no chão e finalizar. Finalizar como? Torcendo alguma articulação, como por exemplo o ombro, cotovelo, tornozelo, pulso, torcendo a articulação. E aí você pode facilmente mesmo, deslocar ou quebrar um ombro, uma articulação, etc. Ou então, por exemplo, pescoço. Você aperta o pescoço da pessoa até a pessoa desmaiar. E também, você sabendo a técnica correta, não precisa de muita força. É só aplicar ali uma leve pressão no pescoço da pessoa. Em 10 segundos a pessoa está desmaiada. No MMA, o jiu-jitsu é muito utilizado. No UFC, a gente vê o tempo todo as finalizações no UFC. Como eu falei para você, todo lutador de UFC hoje em dia ele tem que treinar alguma luta de chão, geralmente jiu-jitsu. Mas existem outras também. Existe a greco-romana, o próprio judô também tem essas técnicas. Mas o lutador de UFC ele tem que saber alguma luta de chão. Se ele não souber, se ele subir no ringue do UFC sabendo só Muay Thai, o adversário vai jogar ele no chão e finalizar. Então ele precisa saber essas técnicas. Então a maioria dos lutadores do UFC treinam jiu-jitsu. Mesmo que você não queira lutar no chão, mas você tem que aprender para poder se defender, porque o outro lutador vai querer. Então você tem que se defender. Beleza. Então algumas técnicas aqui do jiu-jitsu para você ter noção do que eu estava falando. O mata-leão é um golpe que você pega o pescoço do adversário e com as pernas você dá uma pressão no quadril do adversário, fazendo com que o adversário se sufoque. E você não precisa de muita força. Depois de estar encaixado, no jiu-jitsu, a sua luta é tentar encaixar o golpe. É tentar chegar nessa posição aí.
Depois de chegar, pronto, acabou a luta. O adversário não sai mais, depois de estar encaixado já era. Você vai colocar uma leve pressão, sem muito esforço, você fecha o pescoço da pessoa e ele não respira. Em 10 segundos ele está desmaiado. Então esse aí é o mata-leão. O objetivo é tampar a respiração da pessoa pelo pescoço, fazendo com que ela desmaie. A guilhotina, o objetivo é o mesmo, é tampar a respiração aí, fazendo com que a pessoa desmaie. E a diferença é só que o mata-leão você está nas costas do adversário e na guilhotina você está na frente do adversário. Mas basicamente é a mesma coisa. O armlock, que no inglês quer dizer braço travado, ou chave de braço, alguma coisa assim. O objetivo aí é cotovelo. Você praticamente sem colocar força, praticamente sem esforço nenhum, você levanta o seu quadril e você quebra o cotovelo do adversário facilmente. Se o adversário não desistir, você vai dar uma pressão e vai quebrar o cotovelo do adversário. Geralmente no treino, né, o adversário desiste. Você começa a botar pressão, o adversário já sabe que não tem mais para onde sair, ele vai desistir. Agora, se fosse num caso de autodefesa, por exemplo, você iria quebrar o cotovelo do adversário. Beleza? A kimura é uma torção do braço que o objetivo é deslocar o ombro. Se o adversário não desistir aí, você desloca o ombro também, sem muito esforço. Beleza? No triângulo você usa as pernas para sufocar o adversário. Com as suas pernas você tampa também a respiração do adversário e bota ele para dormir. Ok? A omoplata. Com as pernas você consegue aí deslocar o ombro do adversário. O crucifixo é um golpe que você prende o adversário, com suas mãos você prende um braço dele, com suas pernas você prende o outro, e o adversário fica totalmente dominado. E era isso aí que eu tinha para falar para vocês sobre jiu-jitsu, beleza? Então até a próxima aula, valeu!